Bom, eu nasci no bairro da Cidade Nova, na Avenida 8, entre Rua 1B e 2B. Meu pai, ele era ferroviário. Meu pai, João Batista Carnevale, ele era ferroviário e casado com a minha mãe, Assunta Maria Carnevale. Eu fui o segundo filho do casal. A primeira foi minha irmã, Maria de Lourdes, e depois de mim nasceram mais duas irmãs, a Clery e a Maria José, certo? Eu nasci dia 22 de outubro de 1939, casado, agora sou viúvo, né? Casado com Deuseli Montenegro, certo? Que, por sinal, eu conheci na rádio. Dos filhos, pela ordem, nascimento, Luciana, Renata, Maurício, Serginho e Fábio. Em 1962, como eu havia me formado técnico de contabilidade e participei da orador da turma, o Querubim, na época, ele pegou e formou um jogral, vários alunos, alunas e alunos. Os jograis do Bilac estava faltando dois integrantes e um tocador de violão. Só tinha dois. Aí o Querubim falou assim para mim, falou para o Ari, falou para o Zé Hermine Júnior, que tocava violão muito bem, se nós quiséssemos ir lá com a dona Aparecida. E fomos lá, fizemos o teste, e a dona Aparecida gostou do teste que nós fizemos, e nós passamos a integrar os jograis do Bilac. E nesse meio de tempo nós estávamos fazendo apresentações gerais. Então veio um convite do consulado do Paraguai, no Brasil, para que nós fôssemos fazer a apresentação lá em Assunção. Nós fomos com o avião da CAN, Correio Aéreo Nacional. Parou em Curitiba, desceu, daí fomos para Assunção. De Assunção, na casa dos militares, né? Ficaram lá, tinha quartos, e você visitava as emissoras de rádio de lá, tinha várias emissoras de rádio, então você ia se apresentando, nós íamos se apresentando nas emissoras de rádio do Paraguai, de Assunção. Fizemos apresentações lá, eu sei que nós fomos em fevereiro, voltamos dia 5 de março. E depois, quando nós voltamos aqui para o Brasil, o cônsul do Paraguai nos convidou para irmos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E nós fomos na noite Noite Cultural Brasil-Paraguai, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi um sucesso extraordinário, muita gente falou, comentou, o Jornal do Brasil divulgou, o Globo também fez a divulgação, entendeu? E fizemos essa apresentação lá e voltamos aqui com um monte de outras apresentações. Com essa experiência de palco que eu tive, com esses 4 anos de jogral, eu fui fazer teste na Rádio Clube para locutor, eu passei sem problema nenhum. Aí foi o meu engajamento de criança, de garoto, até jogral, até locutor. Sempre trabalhei na rádio, mas eu trabalhei em Limeira, na rádio Jornal de Limeira, trabalhei nas 3 rádios de Piracicaba. Nesse meio de tempo, eu transmiti futebol, durante 35 anos também. Eu transmiti futebol em Rio Claro, em Piracicaba, nas 3 rádios de Piracicaba, São Carlos, Limeira. Eu estava na rádio, aconteceu o seguinte. O Armando Luiz, que criou o programa, ele precisou fazer uma sessão de sonoterapia em São Paulo. Ele estava com os problemas. Aí ele foi para São Paulo para fazer sonoterapia. Aí foram colocados os principais locutores que a rádio tinha. Naquele tempo tinha rádios, locutores bons, né? Aí o Mauro me pegou e falou, Sérgio, você não quer fazer um teste para ver como é que fica? Como é que fica a sua apresentação? Aí eu fui com o Mancuso, cheguei para o Mancuso e falei, olha,
posso fazer as imitações que eu sei fazer das vozes, dos textos. Ele fazia texto, mas só que o locutor não mudava a voz. Ele só falava. O Zé das Contas disse o seguinte, ó, e eu não, eu mudava a voz. O Zé das Contas falava assim. Ele falou assim, pera um pouquinho, você vai me estragar o programa, hein? Pelo amor de Deus, você vai me estragar o programa. Olha, eu falei, pode ficar tranquilo, fica tranquilo que eu sei que eu vou fazer. Aí ele me deu o texto com o Anésio Spiller, um monte de personagens. Anésio da banca. Da banca. O Anésio da banca tinha que fazer. Tinha várias coisas. Aí veio o papel para mim, o texto para mim, Anésio Spiller. O Anésio Spiller ontem falando, pô, meu, caramba, escaceta. Ô, meu, assim também não dá, né, meu, tá? Eu alterei as vozes de todo mundo. Cada um eu punha uma voz, um timbre de voz, para identificar. Aí ele gostou. Eu perguntei para ele, ele falou, nossa, ficou ótimo, maravilha, pô, agora vai ser... E todo mundo gostou. Quando o Armando Luiz voltou depois de um mês, o Mauro falou para ele, olha, o Sérgio está fazendo tanto sucesso no programa que não vamos tirar ele. Vamos passar você para outro programa. Ele não gostou por ter perdido por ter perdido a oportunidade do programa. E ele saiu da rádio. Então começou a aparecer um monte de personagem que eu tinha que inventar os timbres de voz para ele. Mas não tinha problema nenhum. Eu sempre fiz isso desde moleque, né? Então não tinha problema nenhum. E foi daí que o programa já era forte, grande, né? Ele cresceu e foi realmente o que foi. E o senhor lembra quando que foi, o ano que foi? O ano que foi 1965. Eu entrei na rádio em 63, assumi o programa em 65 e estou no programa até hoje. Do jeito que eu fazia o programa, porque eu não tinha rojão. Se você chegasse para mim e falasse assim, Sérgio, olha, meu filho foi preso porque pegou droga, a polícia mandava para mim 3 notícias policiais, que tirava, eles mesmo escreviam, a máquina, né? Aí eu via que tinha a notícia do filho dele, seu filho. Falei assim, tudo bem, pode ir embora, eu risco aqui, tiro fora. A eleição do Nevoeiro foi o seguinte, o Nevoeiro se candidatou e tinha 2 candidatos no PDS. O candidato Álvaro Perim era o PDS Chapa 1 e o Nevoeiro era o PDS Chapa 2. O PMDB brigou entre eles, brigaram. Quando eles resolveram registrar a candidatura, não podia mais, venceu. Então só tive 2 candidatos do mesmo partido, PDS. O doutor Álvaro Perim, ele fechou com a Rádio Cultura. Aí eu estava lá no ginásio, que fomos receber as urnas, né? Tinha que receber as urnas para ver a abstenção. Então eu estava lá, veio o Paulo Osório, veio o coiso lá, o Odemar Caran, e falaram, mais não sei o que eu não estou lembrado, ele falou assim, ó, tem 2 rádios. 2 rádios. A Rádio Cultura já fechou com o coisa. Vamos fechar, nós, Rádio Clube, com o Nevoeiro. Eu falei assim, não tem outra saída. Só que eu quero o seguinte, eu não quero nada de nada. Se o Nevoeiro ganhar a eleição, eu quero uma entrevista exclusiva para mim. Depois que ele falar comigo, ele fala com qualquer que ele quiser. Mas tá certo assim? Vamos combinar? Tá certo? Tá certo. Aí, quando chegou lá no dia, começou a encher o ginásio, né? Torcida do Velo e tal, e me ouvindo. Estavam me ouvindo. Aí, o diretor da rádio chegou, e telefonou para mim e falou, Sérgio, entre em contato comigo, por favor. Aí eu fui, eram 11 horas da manhã. A diferença do Nevoeiro para o Perim, para o Nevoeiro, era 740 votos. 740 votos.
E a Rádio Cultura estava dando uma diferença de 1.400 votos. Então, os ouvintes do Perim ligavam para a Rádio Clube e falavam: vocês estão tudo na gaveta, vocês fizeram isso, aquilo, aquele outro. E os velhistas do Nevoeiro ligavam para a Cultura xingando os caras que estavam falando muito. Aí o Mauro ligou para mim. Falou assim: eu tinha pedido, eu falei, eu só faço a eleição se você me pagar X reais, X cruzeiro. Se me pagar, eu faço. Senão, não vou fazer eleição nenhuma. Aí, na última hora, ele falou com o dono da rádio, o Fernando Cartolano, que nem conversava comigo na época, e ele falou, acho que o Fernando falou: pô, paga para esse cara aí, paga. Acerto. Ó, Sérgio, o que você pediu, nós vamos pagar. Aí eu peguei, fui para lá, fomos lá, fizemos tudo o que tinha que fazer. Ele me chamou: Sérgio, pelo amor de Deus, você pediu o que você quis, nós estamos pagando, e todo mundo está xingando, bravo, porque você está falando uma diferença. Falei: pera um pouquinho, dá um tempo para mim. Aí eu fui com o rapaz que estava junto comigo, o Elcio Fornazari, ele tinha uma autoescola, e ele tinha uma máquina Olivetti, aquela que você cortava assim e puxava, né? Puxava a máquina Olivetti naquele tempo, você puxava ela aqui. Aí eu falei: vamos pegar todas as fichas que os alunos do Objetivo que estavam nas mesas, né? Nas mesas de votação. Aí ele pegamos todas as fichas, somamos, tal. Aí eu entrei no ar, faltava 15 para meio-dia. Eu falei assim: atenção, Mauro, atenção, ouvintes da Rádio Clube. A diferença de Nevoeiro para o Perim é de 700 e tantos votos. Essa aí é a diferença, confirmada, sem erro nenhum. Está confirmado, eu tinha confirmado tudo. Aí o pessoal começou a cair em cima da Rádio Cultura. Aí o Gregato, Antônio Gregato, que estava comandando a equipe de esportes lá, da equipe de coisa lá, como ele não era radialista, ele era advogado, ele pegou, recontou lá as coisas, fez uma recontagem e falou: atenção, ouvintes, houve um erro nosso e há uma diferença, houve uma diferença de 700 votos, a diferença real mesmo é 700 e pouco, 1.400 foi o equívoco nosso. Pô, quando ele disse essa declaração, ganhamos de 1.000-0, né? Não tinha mais o que fazer. Aí a turma desligava da Cultura e passou tudo para a Rádio Clube, né? Os caras que eram do Perim, os caras que eram do Nevoeiro. Aí, quando o Nevoeiro ganhou a eleição, o Nevoeiro entrou de terno, gravata, ele entrou assim. A turma da Cultura estava mais assim do lado, ele passou direto, o Aimar Ribeiro foi com o microfone: vamos conversar com o Nevoeiro Júnior e tal. Ele passou, empurrou o microfone dele, passou, veio para mim e falou: estou às suas ordens. Aí eu fiz uma entrevista de 50 minutos com ele. O Álvaro Perim falou que se ele perdesse a eleição, falou na Rádio Cultura, que ele mudava de Rio Claro. No dia que o Nevoeiro ganhou, apareceu mais de 20 caminhões de mudança para pegar as mudanças dele. Ele teve que chamar a polícia, apareceu um monte de caminhão, sabe? Caminhão, vamos pegar a mudança, vai mudar. Perdeu a eleição, vai mudar. Puta, mas nossa, foi uma eleição nota 1000, que eu, não só ganhei o que eu queria ganhar, como eles fizeram, a rádio deu uma audiência tão grande que, ao invés de me pagar aquilo que eu pedi, eles dobraram. Eles pagaram o dobro do que eu havia pedido, né? E nós acabamos, entrei para a história da eleição com essa coisa. Tinha